E aí galera, beleza? Esses dias o grande Eric Wendel me chamou para fazer uma live lá no canal dele para dar uma aula sobre Clean Architecture. Aí eu pedi para ele para colocar o vídeo aqui no canal também, para vocês terem acesso, quem não assistiu por lá. Então fiquem aí com essa aula de Clean Architecture que eu acho que ficou bem legal. No final tem várias perguntas interessantes que pode ser que você tenha as mesmas dúvidas. Então eu espero que vocês curtam. Obrigado ao Eric novamente pelo convite. Fica aí essa aula de Clean Architecture. Boa, galera, beleza? Eu vou colocar uns slidezinhos aqui para ajudar, né, a seguir aqui as ideias, né, da Clean Architecture. Deixa eu colocar aqui os slides e aí a gente continua. Bom, basicamente, vou falar um pouquinho só sobre a minha caminhada aí, né? Eu sou professor, né? Bom, então eu fiz graduação, né, em ciência da computação na Federal, numa Federal também. E aí, no final da graduação, fiz um estágio lá, né, mexi um pouco com desenvolvimento, mas aí eu queria me aprofundar mais e aí eu fiz um mestrado na USP. E aí, depois, quando eu estava fazendo mestrado, eu percebi que, né, eu tinha um pouco de jeito para a parte acadêmica, para pesquisa, e eu segui para o doutorado. Né? E aí, no doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche, né, que é um período que é como se você fizesse parte do seu doutorado numa universidade do exterior, e eu fui para a Califórnia, né, escolhi um lugar bom pra caramba. E aí eu fiquei 6 meses lá, na Universidade da Califórnia. E aí depois, quando eu voltei, né, eu terminei o doutorado e passei no concurso na Federal de São Paulo, aqui em São José dos Campos. E eu estou aqui desde então, há 10 anos, fazendo pesquisa, né, e lecionando várias disciplinas aí dentro da computação, né, tanto disciplinas mais para o pessoal que está começando, né, lógica de programação e tal, quanto disciplinas mais avançadas. Inclusive, agora mesmo, acabei um curso de teste de software, e aí eu fiz um mini curso de TDD dentro desse curso de teste de software. Então, assim, essa é a minha caminhada, né? Eu acho legal o pessoal saber que uma coisa bem legal da área acadêmica é que você tem a oportunidade de viajar bastante, né? Então, esses são os pontos aí que eu já passei pelo mundo apresentando algum trabalho meu, e não sei como é que vai ficar agora, né, com esse negócio da pandemia, provavelmente vai diminuir um pouco, né, o tanto de viagem que a gente faz, mas é só para o pessoal saber mesmo que é uma coisa legal, né, da área acadêmica, é que você tem a oportunidade de, né, conhecer várias culturas e apresentar o seu trabalho em vários lugares. Eu também já apresentei meu trabalho no Google, quando eu estava lá na UCI, na Califórnia. Uma das alunas da professora que eu colaboro na área de pesquisa, ela era do Google, e ela participou, né, de um evento que teve na universidade, que a gente estava apresentando nossos trabalhos, e ela chamou a gente para apresentar um trabalho que a gente tem, né, lá no Google. Então, é legal essa experiência também de ir numa empresa como o Google, né, e fazer uma apresentação. E também em 2018 eu fui para Carnegie Mellon fazer uma outra apresentação. E aí, assim, mais realmente nessa pegada acadêmica. E aí as minhas áreas, né, que eu trabalho na parte de pesquisa, é muito na área de teste de software, né, então são técnicas para te ajudar a encontrar os bugs, né, que invariavelmente aparecem nos sistemas, e também na parte de reuso. Né, então o trabalho que eu fiz com o pessoal da Califórnia é na área de reuso de software. Então a gente desenvolveu umas ferramentas para facilitar o reuso. Então uma ferramenta bem legal que a gente desenvolveu lá chama CodeGenie. Então, a ideia dessa ferramenta é o seguinte: em vez de você buscar utilizando palavras-chave, né, o código que você quer, você faz busca usando casos de teste. Então, uma ferramenta que, assim, a gente conseguiu desenvolver o protótipo, ganhou prêmios com ela e foi bem legal, mas é um protótipo acadêmico mesmo. Então, na área acadêmica, às vezes é difícil você realmente lançar um produto, né, porque o principal, né, é você realmente publicar os artigos com as ideias, né. Então, a gente fez esse trabalho, mas realmente não tem um produto, né, em cima dele. Poderia, né, ter até uma startup em cima desse trabalho, que foi bem legal. E aí, há 2 anos, né, em 2019, eu tive essa mudança, né, que eu falei para vocês, que eu estou focando muito mais agora na prática de desenvolvimento de software.
E aí, assim, a ideia é pegar todos os mestres Jedi da área de desenvolvimento de software, né? Martin Fowler, o próprio Uncle Bob, né? Que eu já entrevistei no canal, Kent Beck, trazer todas essas ideias, né? Que são de pessoas da indústria mesmo, né? E ajudar o pessoal a entender melhor essas boas práticas, né? De teste, de TDD, de arquitetura de software, trazer isso daí, né? Para o mundo mais do mercado. E aí também um comentário legal é que nesse ano eu ganhei o Microsoft MVP, né, que é o prêmio lá da Microsoft, e eu achei bem legal porque, de fato, foi assim um selo, né, de que eu estou também conseguindo contribuir, né, com a parte do mercado, com a parte da indústria, né, ao passo que anteriormente as minhas contribuições eram mais acadêmicas. Então essa mudança, né, que eu tive, que eu estou achando assim espetacular, né, que eu estou tendo a oportunidade de realmente colocar a mão na massa e testar, né, todas essas ideias que a gente tem nos livros aí, mas que muita gente que está aí no dia a dia do desenvolvimento, às vezes não tem tempo, né? Eu, como professor, tenho esse grande privilégio, né, de que meu trabalho é estudar. Então, eu posso pegar, por exemplo, o livro da Clean Architecture, lá do Uncle Bob, e moer, né, e realmente me aprofundar e trazer isso para vocês, né? E aí, nessa fase, eu também tenho feito bastante workshops nas empresas, né, trazendo essas ideias. E alguém está perguntando do curso aí, né, eu já gravei um curso de Clean Architecture e aí eu quero entregar, né, esse curso junto com o livro que eu estou escrevendo. Então, estou escrevendo um livro sobre Clean Architecture porque um dos problemas que o pessoal vê, né, é que quando eles leem o livro lá do Uncle Bob, não tem muitos exemplos de código mesmo, né? Então, como eu desenvolvi essa aplicação toda lá um bloco de notas, né, utilizando a Clean Architecture, então eu vou utilizar esse exemplo, né, para guiar o livro, né? Então o livro vai ser totalmente baseado no exemplo. Então a ideia é o pessoal aprender Clean Architecture por meio de um exemplo, né? Então acho que fica muito mais fácil de entender. Às vezes alguns ideias ficam muito alto nível, assim, muito abstratas, né? E aí eu estou tentando ajudar o pessoal a concretizar mesmo. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, sobre Clean Architecture. Aqui só passando nessa mudança, né, do meu foco, eu passei a ler muitos desses livros do pessoal da prática mesmo, né? Esses 3 aí que eu estou mostrando foram 3 livros que eu já li nessa linha. E agora eu estou lendo o Trabalho Eficaz com Código Legado do Michael Feathers. Então, eu estou realmente tentando pegar todas essas ideias, né, e colocando em prática. Quando eu comecei com esse trabalho, eu falei assim, puxa, eu vou escolher uma tecnologia que o pessoal está usando, mais nova. Eu trabalhava bastante com Java e com Python, né, para Machine Learning. E aí eu falei assim, vou aprender o Node, né, que é o que está assim, bem em voga mesmo na parte web. E aí peguei o TypeScript também, que é uma linguagem que está crescendo muito, né, e que também tem esses conceitos de orientação a objeto que eu já tinha bastante familiaridade no Java. Então, eu estou focando aí no Node e no TypeScript nessa fase aqui, né, da minha vida, né, de estudos. Então, aqui o The Wise Dev, né, o pessoal acho que já deve conhecer, eu tenho essa plataforma que eu pretendo, então, entregar os meus cursos via essa plataforma, né? Então, quem não se inscreveu e quiser se inscrever lá, thewisedev.com.br, e aí você ganha, né, o pôster que aparece até aqui atrás, da Clean Architecture, que foi o meu amigo Bruno Scodeler que fez, é um pôster espetacular, assim, tem um design bem legal. A gente vai até usar na apresentação aqui para falar sobre a Clean Architecture. Então, chega de blá blá blá, né, de falar sobre mim, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura limpa, né, sobre a Clean Architecture. Tem um post do Chris Kiel, né, o Chris Kiel é um cara da Amazon, e ele fez esse post, eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, 6 coisas, né, que eu mudei de ideia depois que eu entrei, né, para a indústria, 6 anos na indústria. Então, uma das coisas que ele fala lá, que eu achei bem legal, é isso, né, que a arquitetura de software provavelmente importa mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, é uma coisa que para ele provavelmente ele não fazia muita questão de focar na arquitetura, e depois de 6 anos ele realmente percebeu, né, que a arquitetura é uma coisa muito importante. E ele fala isso, né, uma implementação porcaria de uma boa abstração não causa muitos problemas para a sua base de código, mas uma abstração ruim, ou uma camada faltante, né,
causa tudo a apodrecer, né? Apodrece tudo. Então, se você tem uma arquitetura ruim, realmente a coisa tende a degringolar, né? Vai ficando cada vez pior de você manter o sistema, de você adicionar features, né? De você realmente continuar desenvolvendo aquele projeto. Então, o Uncle coloca um exemplo, né, no livro Clean Architecture de uma empresa real, né, e que mostra, né, o impacto de uma arquitetura ruim. Então, basicamente, né, o que aconteceu? Esse 1, 2, 3 esses são releases, né, do sistema, e a barrinha aí mostra, né, o crescimento, né, do staff de engenheiros. Né? Então, foi crescendo muito, né, começou aí com, sei lá, dezenas de engenheiros e no final estava com mais de 1.000, né, desenvolvedores. E aí uma coisa estranha que a gente percebe, né, é que a produção de software não foi aumentando conforme foi aumentando o número de desenvolvedores. Então isso é uma coisa que chama atenção, né? O gerente, por assim dizer, né, a empresa foi contratando mais gente, mas isso não foi sendo refletido no tanto de código que foi sendo produzido, né, à medida que o sistema foi sendo desenvolvido, foi progredindo. Então, isso é uma coisa que mostra o quê? Uma arquitetura degradada, né? E aí, aqui é o custo, né? Então, o custo para você adicionar uma nova feature no sistema, ele foi aumentando exponencialmente, né? Conforme o sistema ia progredindo. Né? Isso é causa do quê? Da arquitetura, né? Do pessoal não tomar cuidado com a arquitetura de software. Aqui também tem a parte de produtividade, né? Então, a produtividade era 100% no começo do projeto e ela foi decaindo com o tempo. Né? Então, é muito estranho isso, né? Porque foi aumentando, né, a quantidade de desenvolvedores e, mesmo assim, a produtividade foi diminuindo. E aqui também é o custo, né? Isso aqui é de deixar de cabelo em pé, né, o pessoal das empresas. Né? O custo foi aumentando, né, exorbitantemente, mas esse custo, né, esse investimento no software, ele não teve retorno, né? Não foi dado um retorno à medida em que você foi investindo naquele sistema. Então, o que acontece aqui, né? A empresa começa a perceber, né, onde que está o problema, né? Qual que é o problema? O problema é que o pessoal não cuidou da arquitetura, certo? E foi ficando cada vez mais difícil de adicionar feature, certo? De adicionar funcionalidades novas. Então, isso aqui é só, né, para a gente motivar mesmo a ideia de a gente ter uma boa arquitetura, da gente cuidar da nossa arquitetura. Né? Eu gosto muito dessa frase do Uncle Bob, né? Lá no meu bate-papo com ele trouxe essa frase de novo, né? The only way to go fast is to go well. Então, a única maneira de você ir rápido, verdadeiramente rápido, é ir bem. E rápido não quer dizer que você está se movimentando rápido, né? Realmente, a única forma de você ir adicionando features de uma maneira progressiva, né? Com tranquilidade, de você ter um sistema realmente que não é uma bagunça, é realmente você ir bem, né? Você ir utilizando boas práticas, né? Por exemplo, usando teste, né? Usando testes automatizados, né? E tomando cuidado com a sua arquitetura, essa é a maneira de você ir mais rápido, né? Então, eu acho muito engraçado nesse meu bate-papo com o Uncle Bob, né? Ele é muito enfático, né? Então, tem uma hora lá que ele fala sobre isso, que ele fala que o pessoal, né, que não cuida da arquitetura, que não cuida de boas práticas, parece que eles estão fazendo muita coisa, né? Que eles estão se mexendo, eles estão correndo para lá e para cá, mas no final das contas, eles acabam entregando muito pouco, né? Então, quando a gente não toma cuidado, né, de desenvolver de uma maneira, né, caprichosa, tomando cuidado com a arquitetura, tomando cuidado de utilizar testes automatizados, utilizar boas práticas, realmente parece que você está indo muito rápido, mas acontece isso daqui, né? O custo vai aumentando, né? Você pode ir inserindo mais desenvolvedores, mas não adianta, né? Como a arquitetura está uma salada, fica cada vez mais difícil de você adicionar novas features no sistema. Então, é porque esse aqui é o objetivo da arquitetura, de você ter uma boa arquitetura, de você ter um sistema maleável, no qual você consegue adicionar novas features, né, sem ter que arrancar os cabelos. Então, eu acho interessante essa ideia do Uncle Bob, né? Ele fala o seguinte, né? Que o software, ele tem dois valores, certo? Um é a funcionalidade que ele entrega, certo? Que é o comportamento que está embutido nesse sistema, e o outro é a estrutura, certo? Que é o design, que é a arquitetura de software.
E aí a pergunta que fica é, quais desses dois valores são mais importantes? Né? Quais dos dois valores são mais importantes? Você entregar software, né? Você ter a funcionalidade, você ter features, ou você ter uma boa estrutura? Então, à primeira vista, parece que a funcionalidade é o que mais importa, certo? É você ter software funcionando. Só que aí, o que acontece? Vamos pensar num extremo, certo? Vamos pensar que você realmente consegue entregar toda a funcionalidade que você precisa, por assim dizer, e a sua estrutura está uma porcaria, certo? Então, você tem 100%, digamos, de funcionalidade e 0% de estrutura. Aí, o que acontece? De maneira geral, o sistema vai mudar, você vai ter que implementar novas features. Se a sua estrutura está, por assim dizer, zerada, né? Se você não cuidou da estrutura, você não consegue adicionar features novas. Né? O sistema fica praticamente congelado, né? Por assim dizer. Ao passo que se você não está entregando uma funcionalidade, certo? Digamos que a funcionalidade não está acontecendo, mas a sua estrutura está ok, boa, se você tem uma arquitetura boa, aí sim o sistema, a arquitetura é maleável o suficiente para você adicionar funcionalidade nova. Então, se você tem uma estrutura boa, você consegue, certo, mudar o sistema e colocar novas funcionalidades. Ao passo que se você tem estrutura zero, por assim dizer, né, você tem um design ruim, você não consegue adicionar funcionalidades novas, certo? Então, eu acho interessante que não é muito intuitivo isso, né? Parece que a funcionalidade é o que mais importa, a estrutura é meio secundária, por assim dizer. Mas a estrutura é tão importante ou até mais importante do que a funcionalidade, né? Então, se a arquitetura vem depois, o que acontece? O sistema ficará cada vez mais caro de desenvolver e, eventualmente, mudanças serão praticamente impossíveis para partes ou todo o sistema. Então, isso que acontece quando a gente não toma cuidado, né, com a nossa arquitetura, certo? Vai ficando cada vez mais difícil de você adicionar features. Então, esse é o nosso objetivo, certo? Com a arquitetura limpa, com qualquer uma dessas ideias de arquitetura, né, é realmente você deixar o sistema, né, cada vez mais maleável, certo? Que seja fácil você mudar o sistema, tá? Bom, então o que seria arquitetura, né? A arquitetura de software é uma coisa meio difícil de definir e tem várias, assim, para você dizer, abordagens à arquitetura de software, né? Lá no livro que eu estou escrevendo, eu coloquei várias, digamos, abordagens à definição de arquitetura de software. Mas eu gosto muito da visão do Uncle Bob, né? Que basicamente a arquitetura, para ele, é o design do software, certo? É como você estrutura, né, os seus componentes, as suas classes, os seus módulos. Isso é arquitetura de software, né? E por que a gente pode ver que há uma equivalência entre projeto e arquitetura de software? Porque, de fato, quando você olha, por exemplo, para uma obra de arquitetura, sem ser arquitetura de software, né? Pensando uma arquitetura de uma casa, por exemplo. Quando você olha para uma planta, certo, da arquitetura, uma planta arquitetural, ali também tem detalhes, digamos, de implementação, né? Tem onde vai cada soquete de lâmpada, né? Onde vai cada interruptor. Então, isso aí são detalhes de projeto, por assim dizer. Então, no modelo arquitetural, existem também detalhes de projeto, certo? Então, com isso a gente consegue ver que a arquitetura de software, ela é o design do software, certo? Só que eu gosto de ver, né, a arquitetura de software como um zoom out, né? Então, hoje mesmo eu publiquei um vídeo no meu canal, quem quiser dar uma olhada lá, o que acontece? Existe uma abordagem para você fazer diagramas dos seus sistemas que chama C4. E aí é como se fosse você dando zoom out, né, no sistema. Então, o modelo de classes, por assim dizer, o modelo dos seus módulos, é como se estivesse dando um zoom total lá, né, e vendo o código mesmo do seu sistema. Quando você dá um zoom out, você vê o quê? Os componentes do seu sistema, as suas classes, os seus módulos. Você dá mais um zoom out, aí você consegue ver, né, os subsistemas que conversam com o seu sistema, né, e você vê uma arquitetura, digamos, de mais alto nível. Então, de fato, né, a arquitetura de software é isso, né, é a estrutura dos seus componentes dentro do seu sistema. Tá? E um tipo de arquitetura que é muito utilizado é a arquitetura em camadas, certo? Que é o que? Basicamente você dividir o seu sistema em camadas e aí cada camada tem um certo interesse, né, no seu sistema.
Então, de maneira geral, por exemplo, a gente pode pensar no sistema como, né, tendo uma camada de interface, certo? Com o usuário, pensar, por exemplo, uma aplicação web, seria o front-end, né? O front-end seria a camada de interface com o usuário. Depois tem uma camada do meio ali, certo? E aí você tem uma camada de dados. Esse seria uma arquitetura de 3 camadas, né? E por que é bom você ter camadas, você ter arquitetura em camadas? Porque facilita muito você pensar e raciocinar sobre cada camada, certo? Ao passo que se está tudo misturado, é muito difícil você conseguir fazer uma modificação, por exemplo, no sistema, né? Então, por exemplo, se o seu controlador faz tudo, né, dentro do seu sistema, fica muito difícil você ir lá e adicionar uma feature nova. Ao passo que se o controlador faz o que o controlador deve fazer, né, e aí a gente entra lá seria o Single Responsibility Principle, né, se o controlador faz muito mais coisas, fica difícil você adicionar uma feature nova, certo? Porque você não sabe exatamente onde ir para fazer a modificação. Então, de fato, essas arquiteturas em camadas, elas ajudam muito, né, a gente pensar, certo, em cada camada do sistema. E também, outra vantagem é que a gente pode substituir, certo, pedaços, né, dessas camadas por outras camadas. Por exemplo, isso é muito fácil de ver numa aplicação web, porque na parte da interface gráfica, porque de maneira geral ela fica bem separada, né, do back-end. Então é fácil a gente trocar a interface gráfica, por quê? Porque ela está separada, certo? Porque ela está lá no front-end. Então isso acontece de maneira geral também com as outras camadas de dentro do sistema, tá? Outra vantagem é que você ter uma arquitetura em camadas te ajuda a atrasar decisões sobre implementações, certo? Então, por exemplo, hoje ainda não sei que tipo de banco de dados eu vou precisar para o sistema que eu estou desenvolvendo. Então, se tem uma camada de dados, né, separada, é muito mais fácil, né, por exemplo, eu desenvolver o sistema sem pensar no banco, né, eu posso utilizar, por exemplo, fake objects, né, para simular o banco, e depois, né, eu vou lá e, quando eu escolher realmente, né, e decidir qual tecnologia eu vou usar para banco de dados, eu vou lá e implemento. E também você ajuda, né, a minimizar a dependência entre as camadas, tá? Então, essa é a ideia geral, né, de ter uma arquitetura em camadas. A arquitetura limpa é uma arquitetura em camadas, tá? E duas forças que estão, assim, contando, né, digamos que são as leis da física, né, da arquitetura de software, né, o Kent Beck falou isso, né, acoplamento e coesão são as leis da física da arquitetura de software. Então, essas são duas forças que são muito importantes da gente olhar, né? Para mim, me parece que o acoplamento, né, é o que mata um sistema, né? Se o sistema está muito acoplado, né, se a sua interface gráfica está muito acoplada, sei lá, com a parte mais interna do seu sistema, né, se os seus casos de uso estão acoplados, né, com o banco de dados, isso aí realmente dificulta de você fazer alterações, né, de você fazer manutenções no sistema, tá? Então, basicamente, o que é acoplamento, né? Quando um módulo é forçado a mudar por causa de mudança em outro módulo, certo? Então, isso deixa o sistema, quando ele tem forte acoplamento, ele é um sistema frágil, certo? Porque você pode alterar uma coisa e dar pau em outra. Ele é rígido, né? Também, porque você né? Você modifica uma coisa e dá pau em outra. Né? Ele é frágil porque você modifica uma coisa e dá pau em outra, né? E também a rigidez tem a ver com a mudança, né? Você muda um módulo, para mudar um módulo, você tem que ir no outro módulo fazer alteração também, certo? Então, acoplamento te ferra muito nesse sentido, né? Então, de maneira geral, a gente procura ter sistemas que tenham um baixo acoplamento e uma alta coesão, né? Coesão seria a outra força aí, né, que fala forte dentro dos nossos sistemas, tá? Então, são os elementos do módulo sujeitos às mesmas forças de mudança. Tá? Então, essa é a coesão, né? Quando, por exemplo, o seu módulo é coeso, quando ele implementa apenas uma coisa, né? Uma coisa só, certo? Então, de maneira geral, a gente busca, né, que o nosso sistema tenha baixo acoplamento, certo? Que as coisas não estejam todas interligadas, né? E dependentes umas das outras, e também que o sistema seja coeso, que cada módulo implemente uma coisa só, certo? Bom, então, para falar de arquitetura limpa, é legal a gente saber o que são regras de negócio, né? A gente sempre vê esse termo aí, regras de negócio, mas eu acho que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é uma regra de negócio, né? Então, basicamente, né, a regra de negócio é a razão de um sistema existir, certo? É o que tem de mais
importante do sistema são as regras de negócio, tá? Então, assim, falando de uma maneira bem crua, certo? As regras de negócio são as regras que geram ou economizam valor, né, dinheiro mesmo, no seu sistema, tá? Então, as regras de negócio, elas podem existir mesmo que não exista um sistema que as implemente, certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa locadora de carros, pode ser que essa locadora não tenha um sistema, certo, que gerencia as locações, certo? Mas as regras de negócio existem, certo? Como é que funciona a locação de carro, né? Então, sei lá, para você alugar o carro, você precisa ter uma carteira, né, de motorista, certo? Você tem um período, né, que você pode ficar com o carro, você tem as diárias, certo? Que são o valor que você paga, né, por cada dia que você fica com o carro. Então, repare, isso são regras que existem no mundo, independente de você implementar ou não o sistema, certo? São as regras de negócio que a gente chama de domínio, são as regras mais importantes e mais puras, por assim dizer, tá? E vamos pensar num outro domínio de negócio, né? O domínio de empréstimo, né, de dinheiro. Então, o fato de um banco cobrar X%, por exemplo, de juros por um empréstimo, é uma regra de negócio que gera valor para o banco, tá? Então essa regra é chamada de regra de negócio porque ela gera valor para o banco, tá? E não importa, né, se você tem um computador lá, certo, que vai fazer, né, o cálculo desses juros, por exemplo, certo? Pode ser feito à mão, pode ser feito com ábaco, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente entender, né, que a regra de negócio, ela existe mesmo sem ter um sistema que a implemente, tá? Essas regras que eu falei são as regras de negócio mais críticas, né? Então, elas são as regras que a gente chama de regra de negócio do domínio, certo? Elas existiriam mesmo quando a gente não tem um sistema implementando, certo? Essas regras. E aí, o que acontece? A gente tem também, para que essas regras funcionem, a gente precisa de dados, certo? Então, por exemplo, né, um empréstimo, né, a gente precisa dos dados, né, para que seja feito o empréstimo. Então, por exemplo, qual que é o valor que foi emprestado, certo? Qual que é a taxa de juros? Uma agenda de pagamento, né? Então, esses são dados que a gente chama de críticos do negócio, certo? Esses dados a gente precisa para poder, certo, realizar um empréstimo, tá? E aí, o que acontece? A parte de comportamento é o que a gente chama de regra de negócio, certo? Então, por exemplo, fazer um pagamento, né, de um empréstimo, isso aí é uma regra de negócio, certo? É a parte do comportamento. E, então, o que acontece? Quando a gente junta as duas coisas, os dados críticos com as regras, né, a gente tem o que a gente chama de entidade, tá? Então, aqui tem um exemplo de entidade, de empréstimo, né? Então, aqui a gente tem os dados críticos do domínio, né, que é o principal, certo? Que é a quantia que foi emprestada, né, a taxa de juros e o período de pagamento. Então, esses são dados críticos, certo, do negócio de empréstimo. E aí, para esse empréstimo, a gente pode fazer um pagamento, a gente pode aplicar os juros, e a gente pode, por exemplo, também cobrar uma taxa, certo, se o pagamento foi atrasado, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma classe, né, mas não precisa de orientação a objetos para a gente falar de regras de negócio, né, para a gente falar de dados críticos e regras críticas. Isso aqui poderia ser um módulo em JavaScript, por exemplo, e aí os dados estão separados, né? Você tem as funções, certo? E você tem os dados, certo? Eles não precisam estar numa classe, certo? Eles poderiam estar separados, né? Mas poderiam estar dentro de um módulo, certo? De um .js lá, tá? Então, repare que isso aqui não tem necessidade do sistema ser orientado a objetos para ele ter esses dados críticos e regras críticas, tá? Então, isso que a gente chama de entidade, certo? Que seria o dado mais puro assim, que a gente tem num negócio. O dado e a regra, né, mais pura, tá? Então, só que o que acontece? Quando a gente tem um sistema que implementa, né, essas coisas, a gente tem umas regras de negócio que a gente chama da aplicação, que aí são coisas mais específicas de como que você implementa aquele sistema, tá? Então, por exemplo, num negócio de empréstimo, a gente pode ter a seguinte regra, né? Antes de eu realizar um empréstimo, eu tenho que saber, por exemplo, alguns dados do meu cliente, né? O nome dele, o endereço, né? A data de nascimento,
né, o RG, o CPF, certo? E aí, antes de eu, por exemplo, mostrar para o usuário, né, para o cliente, as regras, né, de como ele vai fazer o empréstimo, eu posso, por exemplo, validar esses dados, certo? Validar o endereço, validar a data de nascimento, validar o CPF. Então, repare, isso aqui já está mais relacionado com como eu estou implementando o sistema. Tá? Então, isso a gente chama de regra de negócio da aplicação, certo? Ou caso de uso, né? O caso de uso, ele implementa uma regra de negócio da aplicação. Tá? Então, isso aqui é um caso de uso, né? Em geral, eles têm esses passos, né? É como se fosse um algoritmo ali, né? Então, aceitar e validar o nome. Validar o endereço, a data de nascimento, né? O SSN é o Social Security Number, tipo o CPF lá nos Estados Unidos. E aí, aqui ele tem uma seguinte regra também, ó. Eu só vou emprestar dinheiro para quem tiver um score de crédito maior ou igual a 500. Tá? Então, se o score de crédito for menor do que 500, eu vou rejeitar o empréstimo. Então, repare, isso aí é uma forma de implementar o sistema. Então, é uma regra de negócio da aplicação, certo? De maneira geral, as regras de negócio da aplicação, elas são mais voláteis que as regras de negócio do domínio. Então, essas coisas aqui, de maneira geral, elas não vão mudar, certo? Dentro de um sistema de empréstimo, você sempre vai ter lá o principal, né, a taxa de juros e o período de pagamento. Tá? Então, essas são as regras de negócio do domínio. As regras de negócio de aplicação, elas podem mudar de acordo com a aplicação. Tá? Então, esses são os casos de uso. Tá? E, de maneira geral, são esses casos de uso que vão manipular, né, os seus objetos do domínio. Então, são esses caras que vão criar esses objetos e vão, por exemplo, chamar essas funções, esses métodos. Tá? Então, eu gosto da analogia, né? Na verdade é um símbolo lá que o Uncle Bob usa, que ele fala que os casos de uso fazem a dança das entidades. Então, são eles que vão criar, né, as entidades do domínio e que vão chamar os métodos conforme o caso de uso vai executando. Tá? Então, isso são as regras de negócio do domínio, certo? E as regras de negócio da aplicação. Repare, isso aqui é o que tem de mais importante dentro do seu sistema. Tá? É isso aí que vai gerar valor para o seu sistema. E de maneira geral, quando a gente não cuida da nossa arquitetura, essas coisas ficam todas espalhadas pelo sistema, certo? Então você tem, por exemplo, o seu controller, né, validando esse tipo de regra, certo? De negócio que era para ser regra de negócio da aplicação, que era para estar lá no caso de uso. Obviamente, se for um sistema pequeno, tudo bem, pode ser que você não tenha todas essas camadas, né? Mas um sistema que você quer que realmente tenha uma vida longa, né? Que você consiga modificá-lo, né, com facilidade, né? Aí é bom que você tenha essas camadas, tá? Então essas são as regras de negócio. Né? De maneira geral, o que acontece? É bom que a gente proteja essas regras de negócio, né, e que elas não fiquem acopladas a tecnologias específicas. Né? Então, por exemplo, esses caras aqui não querem saber de banco de dados MySQL, não querem saber de microserviços, eles não querem saber, né, de que tipo de interface, né, que está conversando com esse caso de uso ou com esse domínio, né, com essas entidades de domínio. Então, se a gente faz isso, o que acontece? A gente consegue reusar essas coisas, a gente consegue modificá-las mais facilmente. Tá? Então, essa que é a ideia, né, da arquitetura limpa, né? Você realmente deixar essas regras de negócio, né, no centro da sua aplicação e fazer com que as outras coisas, né, que dependam dessas regras. Né? A ideia é que essas regras não dependam de nada de tecnologia específica, né, digamos, de coisas mais de baixo nível. Né? Repare que isso aqui é a coisa de mais alto nível que você tem no sistema, certo? Então, essas são as regras de negócio. Tá? De maneira geral, a gente quer deixar essas regras imaculadas, totalmente independentes de outros interesses do sistema, como interface e banco de dados. Então, elas são o coração do sistema. É o código mais independente e reusável do sistema. De fato, né, eu desenvolvi uma aplicaçãozinha, né, em que eu fiz isso, né, eu deixei as minhas regras de negócio lá dentro do cerne do sistema, eu consigo reusar com muito mais facilidade, né, essas classes, né, que eu fiz lá dentro dessas camadas em outro sistema, porque elas não conversam com banco de dados, né, não tem nenhuma dependência de nenhuma coisa específica, né, de tecnologia. Tá? Então, uma boa arquitetura faz com que decisões sobre frameworks,
bancos de dados, serviços web, quaisquer problemas e ferramentas de ambiente sejam atrasadas. Então a gente consegue desenvolver tudo isso daqui, certo? Sem pensar em que framework eu vou usar, que banco de dados que eu vou usar, qual front-end que vai conversar com essa minha aplicação, né? Com essas minhas regras de negócio. E facilita também que você mude de ideia, certo? Então pode ser que, sei lá, em algum momento eu estou utilizando, né, o MySQL e aí eu decido mudar de banco de dados. Se eu consigo, né, realmente isolar essa parte do sistema, é mais fácil de eu mudar, né, se eu quiser mudar em algum momento, tá? Então uma boa arquitetura, ela enfatiza, né, os casos de uso e os desacopla dos interesses periféricos. Então, eu acho muito legal essa ideia do Uncle Bob, que ele fala da arquitetura que grita o seu propósito, né? Então, ele fala de um caso lá, que ele estava olhando, o filho dele é desenvolvedor também, né? Ele estava implementando lá um sistema, e ele olhou para o sistema, e pela forma que o sistema estava estruturado, né, os diretórios lá, ele viu que era um sistema Ruby on Rails, no caso. Ele falou assim, não era para eu saber que era Ruby on Rails, o mais importante é o que o sistema faz, quais são os casos de uso, quais são as operações de alto nível do sistema, e não que tipo de tecnologia está sendo utilizado. E aí ele faz esse comparativo, né, com a arquitetura de prédios, né? Então, se você olha para essa arquitetura aí de uma igreja, né, só de olhar para o desenho, né, que é em forma de cruz aí, você sabe para que serve, né, o prédio que vai ser construído, certo? O próprio desenho, né, já mostra qual que é a ideia, né? Qual que é o propósito daquela arquitetura. Mesma coisa com essa biblioteca aí, né? Só de olhar, né? Você tem várias mesas lá de estudo, você tem vários lugares lá para colocar os livros, né? Só de olhar isso daí a gente já sabe para que serve, né? Esse prédio. Tá? Então a mesma coisa com o sistema de software, né? Ele tem que gritar, né, qual que é o propósito dele, não qual que é a tecnologia que está sendo utilizada. Então, a arquitetura limpa, né, ela vem de várias ideias que vêm sendo propostas na área de arquitetura de software, né? Então, uma delas é a arquitetura hexagonal, né, ou Ports and Adapters. Então, basicamente, é a mesma ideia, né? Você tem um modelo de domínio lá, no cerne da sua aplicação, e todas as outras coisas conversam, né? E o domínio conversa, né? Também a parte interna do sistema conversa com fora a partir de portas, né? Que, de maneira geral, a gente vai utilizar interfaces, né, para implementar essas portas. E aí você tem vários adaptadores, né, nas camadas mais externas que vão adaptar essas interfaces para que ou a sua aplicação converse com essas coisas ou as coisas que vêm de fora consigam guiar, né, executar a sua aplicação. Então, repare que tem esse lado, do lado esquerdo, né, são as coisas que, digamos, executam a sua aplicação. Né, e aí você tem adaptadores ali, né, para conversar com a sua aplicação. E do lado direito são as coisas que a sua aplicação conversa. Sei lá, banco de dados, algum serviço externo, né, que você vai conversar. Então, essas são ideias bem básicas, assim, essenciais, que foram resumidas na arquitetura limpa, né, na Clean Architecture. Então, esse aqui é o modelinho lá que o Uncle Bob desenhou. Eu achei bem engraçado um cara falando que a Clean Architecture pegou mais do que a arquitetura hexagonal porque o desenho era mais bonito, né? Tinha mais cores, etc. De fato, né, as ideias são bem semelhantes, mas o que eu gosto, por exemplo, da Clean Architecture é essa diferenciação entre regras de negócio do domínio e regras de negócio da aplicação, né, que são os casos de uso, né, e as suas entidades de domínio. Né, o Ports and Adapters ele não fala muito sobre a parte mais interna do sistema, né, mas a ideia de como que as coisas conversam é igual, né, é a mesma coisa. Então, no livro lá, por exemplo, eu resumo, né, a arquitetura hexagonal e tem umas outras lá também, o DCI, o BCI, que tem várias ideias que têm intersecção com a arquitetura limpa. Então, essa é a Clean Architecture. Finalmente, a gente chegou aqui na Clean Architecture. Mas para entender a Clean Architecture, basicamente você tem que entender isso, né? Que você tem regras de negócio que são implementadas no cerne da sua aplicação, né? Tanto nas entidades quanto nos casos de uso. E a ideia é que a dependência, né, sempre vá de fora para dentro. Né? Alguém pediu exemplo aí de arquitetura hexagonal com Node, eu não sei, eu não conheço.
tem a arquitetura Clean Architecture com JavaScript sem o TypeScript. Tá? Isso aí eu até fiz um vídeo mostrando isso. Né? Então, basicamente, né, a arquitetura limpa é isso. Você tem, de maneira geral, 4 camadas, né, que são a camada de entidades, a camada de casos de uso. Né? Depois você tem a camada de adaptadores de interface, né, que são os seus controladores, né, os seus presenters. Então, todo o MVC, por exemplo, né, esse padrão MVC, ele fica implementado nessa camada de adaptadores de interface. E uma camada mais externa, que contém todas as coisas mais de tecnologia mesmo, sei lá, o seu banco de dados, né, serviços que você conversa, né, tipo por exemplo, de enviar e-mail e assim por diante, tá? Eu não sei como é que tá meu tempo aí, Eric. Se vocês quiserem, eu mostro aqui um sisteminha, né, para ficar mais concreto. Bora, você acha que em 10 minutos? Certeza, 10 minutos tranquilo. Então, eu vou tirar o share aqui para fazer o share do VS Code, tá? Para mostrar aqui como é que ficam essas coisas aqui no código, né? Aqui apareceu o VS Code. Então, aqui é um sisteminha que eu desenvolvi utilizando a Clean Architecture. Né? Então, aqui que está essa ideia, né, de você realmente fazer a sua aplicação gritar, né, o propósito dela. Então, existe um folder aqui que contém todos os casos de uso. Então, se eu olhar para esse folder, eu sei exatamente, né, quais são as operações principais do meu sistema. Então, aqui, basicamente, né, eu tenho um send email, né, que é uma operação para enviar e-mail, né, um caso de uso de envio de e-mail. E tem um caso de uso aqui para registrar o usuário numa mailing list. Tá? Então, se a gente olhar, né, para esse folder aqui, a gente sabe exatamente o que faz o sistema. Né? Ele registra usuários numa mailing list e ele manda e-mails para os usuários. Tá? E aqui a gente consegue ver também, né, a camada de entidades, a gente pode ver que ela é bem pura mesmo. Né? Ela contém só essas classes bem básicas do domínio. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de usuários, certo? Então, eu vou gravar um usuário, né? Vou registrar um usuário numa mailing list, né? E eu tenho e-mails, e basicamente isso, né? Um usuário que tem nome e e-mail, né? E que esse usuário eu vou gravar numa base de dados, né? Numa mailing list, eu vou querer mandar e-mail para ele. Então, se a gente olhar aqui para a nossa camada de entidades, basicamente a gente tem aqueles modelos que a gente aprende a fazer naquelas disciplinas de programação orientada a objetos, né, que são modelos bem puros mesmo do nosso domínio. Tá? Então, aqui que estão as regras de negócio do domínio, certo? Então, obviamente, esse é um sistema super simples, né, que na verdade não precisava de Clean Architecture, né, eu poderia implementar isso aqui no front-end, né, eu simplesmente ter lá, né, quando o usuário clica o botão, ele vai lá e salva o usuário, né, ele se conversa direto com o banco de dados, salva o usuário no banco e manda o e-mail utilizando um serviço direto lá, né, não precisaria fazer, né, uma Clean Architecture, né, para um sistema tão simples como é que chama mesmo? De landing page. Essa aqui é a landing page lá do The Wise Dev. Mas aqui só é um exemplo, né, é um exercício de como fazer as coisas. Depois eu fiz um sistema, deixa eu abrir aqui, tem um sistema um pouquinho mais complexo, que aqui sim, né, a minha camada de entidades ela é um pouco mais interessante, né? Então aqui a gente tem um bloco de notas, né? Então a gente tem, né, a classe que guarda, né, as informações da nota. Então a gente tem o título da nota, o usuário que é o dono daquela nota, né, e o conteúdo daquela nota, certo? Então repare, eu consigo testar essas coisas aqui sem banco de dados, sem nada de tecnologia específica. E de fato aqui eu estou testando tudo, né? Tem uns problemas aqui porque eu não estou rodando o banco, né? Ele tenta se comunicar com o banco nos testes de integração e aí os testes falham. Mas aqui de fato, né? Eu consigo testar todas essas coisas e desenvolvê-las, né, sem pensar em nenhuma tecnologia específica. Aí o meu caso de uso, por exemplo, aqui tem os casos de uso, né? Criar nota, carregar as notas, remover a nota, fazer o sign-in, fazer o sign-up. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o sign-in, né, que é o
caso de uso de logar o usuário no sistema, aqui a gente pode ver que as coisas estão bem desacopladas, né? A gente tem um serviço de autenticação, certo? Então, essa aqui é a ideia de você não conversar direto, né, com uma tecnologia específica, né? Então, esse serviço de autenticação, ele é um serviço abstrato, por assim dizer, né? Então, ele tem um método lá, certo? Ele define uma operação de autenticação, que eu passo e-mail e senha, certo? E ele vai ter que passar para mim se ele conseguiu ou não autenticar o usuário, certo? Com aquelas credenciais. E isso aqui é uma interface, né? Então, se a gente olhar aqui para as portas, né, para as interfaces que a gente tem dos casos de uso, a gente tem a interface, desculpa, ela está aqui, onde está essa interface? Authentication Service, está aqui na autenticação, né, que eu tenho um diretório aqui de autenticação, e aqui tem a Authentication Service. Então, basicamente, né, esse serviço de autenticação, ele tem uma operação de autenticação, que ele vai receber e-mail e senha, né, e aqui ele retorna, sei lá, se eu não achei o usuário, né, se a senha está errada ou o resultado de autenticação. O resultado de autenticação, aqui eu estou usando tokens, né, então ele retorna um access token e o ID do usuário. Entrou mó direto aí. Aí, que fiz caca. Tudo certo aí, Eric? Consegui bater na tecla errada aqui. Sorry, de continuar. Então, só para terminar aqui, ó. Então, esse serviço de autenticação, né, depois ele vai ser implementado por um serviço específico, né? Então, isso está na minha camada aqui, né, na camada externa, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Token Manager, né, e aqui eu estou implementando, né, um gerenciador de tokens, utilizando, né, aí sim, uma biblioteca específica que é o JSON Web Token, tá? Mas o meu caso de uso, ele não conhece esse cara diretamente, né? Ele só conhece a interface, então ele conversa com essas bibliotecas, né, de maneira indireta, certo? Por meio da interface, tá? Então, não sei se ficou claro isso daí, ou Eric, se ficou muito abstrato aí, se deu para entender mais ou menos a ideia. Não, ficou show, mano. Tô vendo aqui o chat, a galera tá adorando, velho. Boa, massa. Então aqui, por exemplo, também na questão do banco de dados, né? Então, obviamente, você vai ter que conversar com o banco de dados, mas aí a ideia, né, que seus casos de uso, em vez de conversar direto com o banco, né? Então, por exemplo, aqui para criar a nota, obviamente que eu vou ter que inserir essa nota no banco, tá? Então, mas em vez de eu conversar direto com o banco, né, eu tenho aqui uma interface que é o repositório de notas, certo? E aí esse repositório de notas, ele é uma interface, né, e aqui eu tenho todas as operações, certo? Para eu manipular notas nesse repositório. Então, adicionar uma nota, encontrar uma nota, né, buscar uma nota por ID, remover uma nota, tá? Aqui eu estou até, de certa forma, ferindo, né, o I lá do Solid, né, o Interface Segregation Principle, porque eu tenho uma interface um pouco inchada, né? Mas é aquela coisa, né, um sistema pequeno, né? Então, assim, de vez em quando a gente fere algumas regras, né? Porque senão fica muito... Às vezes é um trade-off, né? De você ter um código mais simples, né? Às vezes ferindo alguma regra, e você ter um código que às vezes fica com tanta interface, né? Eu assim, procuro utilizar o mínimo possível de interfaces, né? É claro, se o sistema for crescer muito, né? E você talvez vai começar a quebrar essas interfaces para elas ficarem mais simples, né? Mais enxutas. Mas, de maneira geral, eu tentei, assim, balancear, né, entre o código ficar simples e a gente realmente tentar seguir o máximo dessas regras, né, do Solid e da Clean Architecture. Bom, acho que é isso, Eric. Espero que tenha ficado mais claro aí. Não sei se o pessoal tem dúvida aí. Deixa eu descompartilhar aqui. Vamos que vamos, hein, mano. Acho que essa aqui foi uma das lives mais badaladas que a gente teve até agora. Que massa. Galera aqui adorando, velho. Meu, e eu sou suspeita a dizer, né, cara, mas esse tipo de tema é muito carente, né, na comunidade JavaScript, né? Eu não lembro que linguagem que você falou que veio. Qual foi a linguagem de programação? O que eu mais mexi foi Java, né? Java, Python. Não, e eu sou da mesma forma, eu vim do C Sharp, né? Aí começa a fazer abstração,
Você tá transformando o meu JavaScript num Java. Eu falei, mas é por isso, a gente tem que aproveitar o que tem bom lá, né? Exatamente, Ô, exatamente. galera, vocês podem agora publicar as dúvidas aí, podem dar feedback também, contar, tipo, que tal, que maravilhosa. É diferente, né, cara? Quando o cara é professor, você vê a calma, toda a tranquilidade, a didática. Então, cara, fantástico mesmo. Bastante gente aqui no chat ainda, com 200 pessoas, uma quinta-feira à noite, aí sim, mano. Ó, eu vou começando, vou pegar algumas das perguntas que a gente tem lá de cima, e aí a gente vai descendo. Boa. Tem bastante gente aqui. Ó, esse projeto é aquele que você tá fazendo toda a progressão lá no seu canal, né? Isso, é assim, eu fiz um pequenininho que é aquela landing page que eu mostrei primeiro. Aquele lá tá no GitHub. Se o pessoal colocar lá do dev e tal, tá lá já disponível. O exemplo maior que eu estava mostrando agora, eu estou utilizando no livro, né? E aí a ideia é explicar a Clean Architecture por meio desse exemplo, entendeu? Então ele é um exemplo um pouco mais complexo, né? Do que a landing page. E ele vai estar lá no livro e depois provavelmente eu vou também disponibilizar para quem comprar o livro, eu vou disponibilizar o GitHub também para a galera poder mexer lá e ter acesso ao código, né? Show de bola. Ó, a gente tem a pergunta do Confintech. Deixa eu colocar aqui. Você recomenda o livro Arquitetura Limpa em português ou inglês? Porque escutei comentários a respeito da tradução. Cara, então, se você consegue ler inglês, né? Se você consegue ler inglês bem, eu sempre recomendo o original. De maneira geral, como a tradução, sempre você perde alguma coisa, né? Mas, se você, né, se o seu inglês não é muito bom, você não vai conseguir seguir, não vejo problema nenhum em você ler a tradução, você vai conseguir pegar, entendeu? Claro, às vezes tem alguns termos lá que não são muito bem traduzidos, mas a essência está lá, né? Então, tanto no inglês quanto em português, você consegue entender. De maneira geral, eu tenho inglês razoavelmente bom, então eu pego sempre o original desses livros. Mesmo, eu falo pra galera, mesmo que você não tem nada melhor do que ir na fonte, né, cara? Você vê como as expressões, né, que a gente brinca bastante, o Uncle Bob lá falando, e você poder, de repente, ver esse cara falando essa mesma expressão, você fala, pô, já vi essa expressão em algum lugar, né, no livro e tudo mais. Exatamente. O Johnny fez uma pergunta que tá dentro um pouquinho do tema, mas acho que é mais curiosidade. Mas estou fazendo um pouco de mercado, academia. Como posso melhorar a minha capacidade de produção científica sem abrir mão do limite diário? Sim. Essa pergunta aí? Cara, é difícil. Eu acho difícil uma pessoa que está no mercado de trabalho, sabe? Ingressar na academia para fazer um doutorado e tal. Não é impossível, entendeu? Mas é muito difícil, porque é outra pegada, entendeu? Você fazer pesquisa é como se, assim, a sua moeda muda completamente, entendeu? Aqui a sua moeda é desenvolver, né, entregar coisas, entregar features, né? A moeda da academia é você publicar artigos, né? Você realmente conseguir desenvolver coisas novas, né? E até você conseguir ter essa habilidade, entendeu? Para conseguir realmente produzir, né, contribuir com a área acadêmica, é uma coisa que exige muito, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz graduação, 4 anos, depois eu fiz mais 3 anos de mestrado e mais, sei lá, 4 anos de doutorado. Então, assim, é muito tempo, entendeu? Para você chegar num patamar em que você consegue contribuir com a área. E ainda assim, cara, é muito difícil. Para você publicar nos melhores, nos meios mais privilegiados, mais prestigiosos, né, mais prestigiados, nas revistas, nas conferências, cara, é muito difícil. E dá até raiva, vou te falar, viu, Eric? É uma área muito complicada, cara, porque você, sabe, você passa, eu falo de experiência própria, você passa, sei lá, 3 anos fazendo um projeto, sabe? Aí você escreve o melhor artigo, assim, super caprichado, sabe? Aí você manda para a conferência e vem aquele reject na cara, sabe? Então é uma coisa que o pesquisador tem que ser muito resiliente, sabe? E tem que ter essa ideia de, olha, você não pode desanimar quando você recebe um reject, entendeu? Que faz parte mesmo da vida acadêmica. Você tem que ficar tentando de novo, sabe? Até conseguir publicar. Né? Mas, assim, não é impossível. Mas eu recomendo, assim, você realmente ver se você tem vocação para aquilo ali, sabe? É uma coisa muito de vocação. Eu acho que de talento da pessoa ter
aquele tesão, sabe, por fazer pesquisa. Porque, cara, assim, não é uma coisa de excluir as pessoas, né, e falar que é uma coisa de gente privilegiada, mas é que é uma coisa muito difícil mesmo. E depois, você não tem muito retorno, assim, em termos financeiros, por exemplo. O máximo que você chega, né, em termos de universidade, né, você conseguir uma vaga de professor, né, e você chegar a professor associado, professor titular no máximo. Então, por mais que publique, você ganhe prêmio Nobel, entendeu? Isso não tem um retorno muito direto, assim, financeiro, entendeu? Então, cara, é uma coisa que a pessoa tem que amar mesmo, entendeu? Olha, O negócio. o Otávio falou com palavras bonitas, é uma área ingrata. Ó, a gente já tem algumas perguntas sobre o Clean Code também, olha que bacana. Sempre tenho dúvidas sobre regras de domínio e regras de aplicação. Pode dar um exemplo simples? Tá, vamos pensar aqui. Então, aquele exemplo que eu dei, né, do empréstimo, né? Então, sei lá, fazer o pagamento do empréstimo, repara, isso é uma coisa muito mais pura, assim, do domínio. Pensa nisso, uma coisa que você faria mesmo que não tivesse um sistema, né? Então, sei lá, a autenticação já é uma coisa que tem a ver com implementação, certo? Como você implementa o sistema. Então, a autenticação está mais para regras de negócio da aplicação. Agora, como você faz um pagamento, ou sei lá, se a gente pensar num sistema de educação, né, de cursos, por exemplo. Então, sei lá, matricular um usuário, né, matricular um aluno num curso. Isso aí já é uma coisa do domínio, certo? Que existiria mesmo que você não tivesse um sistema. Então, isso é a regra de negócio do domínio, certo? Então, não sei se ficou claro, né? Agora, coisas que têm mais a ver com a implementação estão mais para regras de negócio da aplicação. E coisas que podem mudar de uma aplicação para outra, né? Certo? Então, numa aplicação você pode usar uma regra, né, que nem aquela regra lá de 500, né, de crédito 500. Numa outra aplicação você pode querer usar outra regra. Tá? Então, é mais ou menos por aí que eu... E aí, assim, é um pouco de decisão, né? Porque você coloca como regra de negócio do domínio coisas que você não quer que mude, entendeu? Coisas que são mais fixas. Coisas que você não tem muita certeza se vai mudar ou não, que são mais voláteis, você pode colocar nos casos de uso, entendeu? Porque daí você vai ter mais facilidade de mudar, entendeu? Mais ou menos isso. Espero que tenha explicado aí. Não, ficou show, ficou show. Ó, o Danilo perguntou se a parte da regra dentro da entidade se coincide com o domínio rico. Tô vendo bastante gente perguntando, ó, muito linguajar de DDD, né, de Domain Driven Design. Cara, eu não sei muito, pra falar a verdade, eu não conheço esse termo domínio rico. Eu já li algumas coisas de DDD, né, e a ideia do DDD também é isso, é focar, né, em você modelar o domínio, modelar bem o domínio. Né? Então, de certa forma, imagino que tenha a ver com isso. Né? Então, no DDD você faz isso, né? Você realmente toma cuidado para que você consiga modelar bem, né, o seu domínio de negócio. Depois tem toda aquela ideia do vocabulário que você usa, né, que tem que ser o vocabulário do domínio, né? Então você não sujar aquilo ali com coisas de tecnologia. Então tem bastante a ver, né? É doido que isso aí não tem nada a ver com linguagem de programação, né? No fim, é uma filosofia da gente pensar como que a gente... como a gente deixar o nosso eu de amanhã mais feliz, né? Exatamente. É uma coisa que é independente, né? De qual linguagem que você usa, né? Mas assim, é claro, você tem que pensar em como aplicar isso aí para o seu domínio, né? Pode ser que em alguns domínios você vá aplicar isso de forma diferente, sei lá, em um jogo, alguma coisa assim. Então você tem que pensar em como você adapta isso daí, né? Porque assim, o Uncle fez uma coisa bem genérica, né, que se aplica a tudo, por assim dizer. Mas você tem que estudar como que você aplica aquilo ao seu domínio. Pode ser que em algum domínio, sei lá, alguma coisa vai ser bem diferente, né, do que você olhando aquelas camadas ali, né? Então é isso. Ó, o David falou, aula muito top, Gilvan, muito top a aula. Ó, valeu, galera. A galera pirou, hein, mano. Faltou ter eu dei uma compactada, o Eric. Eu dei uma compactada, eu tenho um workshop de 6 horas de Clean Architecture, que aí, tipo assim, o negócio realmente, né, eu vejo de cabo a rabo, né, todos
esses conceitos aí, né? Deu uma compactada, né? TDD, realmente, se você entrar em TDD, eu tenho um outro... Não, aí você é doido, tá? Segunda-feira eu dei um workshop de 6 horas também, de teste e TDD. Então, foi 3 horas só de TDD. Então, realmente, quiser, né? Tem aqui no canal também, mano. Tem live aí de TDD também. Tem 1 hora, pelo menos, de código em si. Então, mano, é assunto, pá. Boa, e é uma coisa espetacular, né, cara? É legal. Assim, eu antes de começar essa live, né, eu tava comentando pro Otávio, né, que eu fiz o que eu falo pra não fazer. Eu acordei primeiro, eu falei, vou colocar o teste depois. Galera, não façam isso, mano. É triste, velho. Que aí você vai refatorar de um jeito, aqui é do outro lado, você fala, putz, não tinha teste ali ainda. Será que vai continuar funcionando? Então, é complicado. Eu não indico fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que acho que é uma pergunta bem legal, talvez para quem está começando, ou, sei lá, pessoas, acho que até o nível ali pleno, indo para sênior, acho que se bate bastante com isso. Eu acho que 90% do que a gente está falando tem a ver com abstração. Então, a abstração não é alguma coisa que a gente aprende, pelo menos eu entendo isso, não é uma coisa que a gente aprende num livro. A gente aprende se questionando durante o código. Então, falar, você falou, pô, eu vou criar uma interface, e essa interface, ela pode mudar a implementação. Eu posso fazer uma autenticação agora com o Facebook, se eu quiser, com JWT, o que for. Mas, ao ponto de você planejar aquilo, demandou um pouco mais de experiência para você pensar na abstração. Quando que você achou, falou assim, pô, agora estou com uma abstração legal. O que você acha que é um passo a passo legal para você planejar essa abstração? Cara, essa ideia de modelagem é uma arte mesmo, né? Você realmente, você pegar uma coisa do mundo real e transformar aquilo ali num modelo, né, de classe, ou seja, seja se for funcional, né, de funções e dados e tal, aquilo ali eu acho que é uma arte que você realmente vai aprendendo. Eu acho que falta muito na nossa área cursos que ensinem isso, entendeu? Você realmente pega um domínio, sei lá, eu falei no domínio de cursos e tal, né? Agora vamos fazer a modelagem, né, do domínio de cursos. Como é que fica isso daí, né? E quais são os trade-offs, né? Se isso aqui for uma classe, né, isso aqui, se eu realmente usar value object, por exemplo, para essa entidade aqui que eu acho que deve ser um value object. Se eu usar, se eu não usar, quais são os trade-offs, entendeu? Então, realmente, eu acho que é muita prática, né? E outra coisa, o legal é que quando você usa, por exemplo, o TDD, você pensa numa arquitetura mais desacoplada, eu tenho percebido isso. Fica muito mais fácil você mudar, entendeu? Eu tenho muito mais coragem, por exemplo, de pegar aquele sisteminha lá, que está todo cheio de testes, né? Tem 100 testes naquele notepad. Se eu, sei lá, falar, não, agora eu quero aplicar um design pattern aqui, eu acho que vai ficar melhor, né? Eu tenho muito mais segurança. E eu acho legal a gente ver o sistema como uma coisa maleável mesmo, que você pode chegar lá e falar, não, vamos tentar isso aqui, vamos implementar esse design pattern aqui, que nem eu fiz lá com os controladores, tem um vídeo que eu faço lá que eu apliquei, né, um design pattern lá. E aí você pode chegar à conclusão que aquilo lá não é legal, sabe? Estava melhor antes. E aí você pega e volta, entendeu? Então, assim, eu acho legal a gente ver o sistema não como uma coisa que está escrita em pedra, né? Mas coisa que a gente pode realmente ir evoluindo e melhorando, né? O Pong, que eu implementei lá também no canal, né? Várias coisas que eu fui mudando, né? E ali tá mais complicado que não tem teste, né? Que eu fiz assim, sem teste, porque negócio gráfico, assim, é difícil você ir fazendo, né, com teste. Mas eu acho que é legal a gente ter a ideia que nossos sistemas são maleáveis, a gente pode ir mudando, né? E a gente tem muito mais confiança de fazer isso quando tem teste, quando tem algumas ideias de arquitetura ali, acho que é mais fácil, né, de fazer isso. E ó, pra quem tá assistindo, não confunda maleável com gambiarra. Porque o que a gente faz? Vamos codar, vai mudar depois, vamos fazer, e depois a gente não consegue manter mais. Então, o que o Otávio tá falando vamos fazer funcional legal, né? Vamos fazer de uma forma que a gente consiga manter, porque fica fácil de alterar. Porque quanto mais zona, mais difícil de manter. Ó, que legal, Paulo, parabéns pela live. O exemplo que você mostrou ficou excelente. Muito show. Ó, o Leonardo pediu que você dê uma explicada do Either. Sim. Então, cara, é assim, ó, eu fiquei batendo muito a cabeça com esse negócio de tratamento de exceção, né? Eu não gosto muito de enfiar try-catch no código, sabe? Eu acho que ele fica um pouco, sei lá, difícil de entender, né? Porque o try-catch, se você pensar, quando você tem um bloco try e você tem catch embaixo,
É como se fosse uma espécie de go-to, né, cara? Porque você pode ter uma exceção em cada ponto ali e pular para o tratador, entendeu? Então fica meio difícil de entender o código, né? Então, eu achei essa solução lá do o Khalil Stemmer, que foi o primeiro cara que eu vi utilizando isso daí, e depois eu vi outras pessoas usando também. Cara, basicamente é assim, em vez de você lançar uma exceção, você retorna o erro, entendeu? Então, por exemplo, se eu crio um e-mail, certo? E se essa string ela é inválida, né, eu retorno o erro invalid email error, entendeu? E com o either eu consigo definir quais são os tipos de erro que eu posso retornar e os tipos de sucesso, entendeu? Aí à esquerda eu coloco os tipos de erro e à direita eu coloco os tipos de sucesso. Né? Então eu achei uma coisa assim bem legal e eu achei legal que eu achei depois estava lendo um livro de design orientado a objetos e lá eles recomendam fazer isso. Se você consegue, em vez de lançar exceção, retornar um código de erro, às vezes é melhor, entendeu? Porque daí fica fácil. Quem chama já sabe que pode ser lançado esse erro, entendeu? E aí já fica mais fácil de a responsabilidade de quem vai tratar o erro, né? Quem está chamando essa função aqui, que pode retornar esse erro, tem que tratar isso daí, entendeu? Então, eu achei legal essa implementação, mas assim, é uma decisão de implementação também. Isso aí não tem a ver com Clean Architecture, né? É só... Mas assim, falam muito bem sobre isso, né? Tem um outro padrão que é o Notification Pattern, né? Que é a mesma ideia. De vez você lançar o erro, você emite mensagens para falar que tem erro. Só que falam que isso é mais saudável para a aplicação, porque teoricamente uma exceção deveria ser uma coisa não planejada, né? É alguma coisa que o sistema deu alguma coisa, aí você falou, ó, deu muito erro aqui, deu muito problema, vamos entrar num caminho que eu não tinha pensado. Se é um erro que você pensa, melhor mensagem de erro. Eu pessoalmente acho muito melhor, né? Assim, na minha aplicação, aquela ali, tem um try-catch, mas ele tá lá no controlador, entendeu? Tipo, se der algum pau lá no servidor, sei lá, estourar a memória, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu tenho um catch, entendeu? Mas eu deixo isso aí só lá no controlador, entendeu? De forma que a parte mais interna não tem tratamento de exceção, entendeu? Então fica mais... Eu acho que fica mais simples o código, né? É minha opinião. Eu principalmente, é exatamente esse tipo de erro que você falou, né? Quando você tem retentativas. Que eu acho que é aí que começa a parada a ferrar tudo. Porque dá num try, aí vai cair no catch, você vai tentar fazer uma retentativa, você coloca mais um try ali dentro. Aí, pô, você vai fazer... Então, aí vai virando uma bola de neve. Exatamente. Ó, show demais, mano. E eu achei que sabia programar. A gente tá sempre aprendendo, né, mano? Oh, claro, sempre. Show. Sempre. Muito massa, muito show. Ó, que legal. Eu acho... Ah, não, essa aqui a gente já respondeu. Ó, implementa isso aí no JavaScript, né, mano? Pô, dá pra implementar, mano. Não vai ficar tão declarativo, né, quanto no TypeScript, mas dá. Ó, muito show, muito bom. Aí sim, mano. Ó, que legal essa pergunta. Otávio, arquitetura em camadas, sem testes e sem interfaces para desacoplar as camadas, já é melhor que aquele MVC que faz tudo na controller? Acho que sim, né? Mas eu acho que o MVC, a regra não sai na controller, né? A regra é na model, né? Então, é que tem o MVCzão que a galera usa como arquitetura. E aí tá tudo no controller, né? Não tem caso de uso, não tem entidade, tá tudo no controller, né? Tipo assim, a operação tá lá no controller. Então, eu imagino, né, que se você consegue desacoplar um pouco isso daí, né, e ter operações e ter... É melhor, né? Porque o que acontece? Se você coloca tudo no controller, você está ferindo o Single Responsibility Principle, né? E aí, cara, fica muito difícil de você alterar, né? As regras ficam todas espalhadas, né? Pelos controladores, então... Não, e o senhor da manhã vai chorar, né? Não, porque não dá pra manter. A gente começa a ver... Eu já vi tanto projeto de JavaScript assim, né? Que a gente chama de Single File Application. Tem um projeto inteiro no arquivo, você fala, meu, God File. Você tá doido, né? Dá pra fazer muita coisa. Ó, vai deixar o teu repo aberto pra gente dar uma olhada? Ele falou que já no repositório dele já tá aberto lá também. Quando acabar a live eu vou deixar na descrição e aí fica mais fácil de todo mundo ver também. Ó, que legal. Ó, aqui é uma pergunta mais pessoal, né? Que a gente vai chegando no finalzinho da nossa live também. Mas olha que legal a pergunta do Danilo. Professor, quero saber como conseguiu todo esse conhecimento tendo 4 filhos. Eu tô querendo o terceiro e já ando sem tempo. Parabéns, Eric, professor Otávio. Boa. Cara, isso aí, assim,
vou falar uma coisa bem pessoal aqui e fazer uma declaração já. É ao vivo, né? Isso é muito graças à minha esposa, né, cara? Que a minha esposa realmente é espetacular. Ela é professora também, ela tem doutorado, ela é professora na Unifesp. E assim, claro, eu ajudo bastante em casa, né, com as crianças e assumo bastante coisa também. Mas isso é possível graças a ela, né? E também assim a gente estuda muito sobre educação de filhos, né? Como você realmente ter uma clean, clean education, né, cara? Você realmente ter uma casa, né? Conseguir que as crianças sejam assim, os meus filhos são normais, né? Eles brincam, eles brigam, né? E faz farra e tudo, mas aqui a gente tem uma rotina boa, entendeu? Então as crianças vão dormir num horário que depois eu consigo ficar com a minha esposa, consigo, né, assistir um seriado, né, eu consigo até, de vez em quando, né, a gente tenta até sair toda semana, né, eu com a minha esposa. Então a gente tenta manter uma coisa saudável, né, que a gente consiga trabalhar e cuidar das crianças de uma maneira saudável aí, né? Ó, essa aqui é a pergunta do Victor. Dá pra fazer aplicações de larga escala só com JS? Pô, semana JS Expert. Queria falar não, mas tá chegando, hein, mano. O link tá aqui pra se inscrever. A gente faz um negócio. A gente fala que coloca o canhão na tartaruga, né? Aquele não sabe a piada, né, do Node, que falam que o JavaScript é lerdo, mas tem o Node que tem um canhão, aí tem a tartaruguinha voando na mochila, assim. É legal. Boa. Ah, isso aí é só falar com o mestre Eric Wendell aí, cara, que é um cara nada, mano. Com certeza é possível, né, Eric? Não, se tiver no Stack Overflow, a gente aprende, né, mano? Eu falo, às vezes, tava trocando ideia com a minha namorada, minha noiva, né? Falando que, pô, tô com uns problemas mó simples aqui, mano. Eu falei, Maria, eu tava alterando um arquivo e rodando em outro, o negócio não rodava. Porra, mano. Então a gente sofre com todo mundo, né, cara? Não tem jeito, né? Bom, vamos para as últimas perguntas agora, né? Porque, pô, já estamos a 1h20 aí da nossa live. Sol muito bom, né, cara? Pô, muito show. Ó, mano, ótima live. Aí sim, cara. Ó que legal, ó. O Jordan falou sobre o Golang, né? Como que ele lida com erro. E ele lida bem parecido com essa ideia, né? Ele não tem um try-catch, né? Ele sempre retorna a tupla, ele sempre tem um objeto de erro. Então, acho que é uma forma bem elegante de trabalhar assim, né? A gente, ao invés de ficar fazendo try-catch pra tudo, né? Claro, eu sou desse mesmo princípio também. Eu tenho um try-catch na controller lá sempre, porque se deu, realmente, deu alguma coisa que eu não quero, aí cai no catch, internal server error, acabou. Agora, se precisa de algum erro de validação, que seja, aí retorna o erro customizado. Exatamente. Ó, o Victor, grande fã da gente, Blastoise. Se tiver no Stack Overflow, a gente resolve, né, mano? Aí sim. Você já tem data pro livro? Cara, eu tô querendo lançar o que tiver em dezembro, entendeu? E aí, tipo assim, porque no Leanpub você pode publicar, né, em versões, né? Então, só que eu não queria publicar, né, o começo do livro, né? Eu queria publicar com um pouco mais já de conteúdo, né? Então, eu estou pensando em lançar a versão que eu tiver já em dezembro, né? E o pessoal já vai poder comprar. E aí depois eu finalizo ele, né? Mas eu queria já, se puder, até já terminar até dezembro mesmo. Estou trabalhando para isso. Pô, muito show. Bom, agora vamos para as nossas considerações finais. Pô, Otávio, muito obrigado, cara. Ó, agora você tá ferrado, porque eu vou te chamar mais vezes aqui, porque daria pra gente fazer tanta coisa, cara. Se a gente for ver, né, os spin-off que a gente vai tirando ali, se a gente pegasse uma classe que você fez ali, já daria pra gente sair fazendo um monte de coisa, né, melhorando, ou falar assim, putz, eu já fiz errado de outro jeito, né, ou já fiz... É que essa palavra fazer errado é meio complicado, né, porque às vezes se funcionou, se gerou valor pro cliente, às vezes não é 100% errado, né, às vezes, talvez para aquela ocasião foi bom, não foi, mas como vocês estão vendo, né, galera, ó, mais de 165 pessoas aí até agora, né, cara? Bastante gente querendo aprender. Então vai ter muito mais conteúdo. A gente vai ter uma live aí com a Loiane, vamos ter com o Rodrigo Branas também sobre Clean Architecture, sobre Solid, falando... chegou a hora da gente parar de fazer gambeta, né? Vamos trabalhar certo, porque eu não quero ninguém trabalhando no fim de semana, ninguém trabalhando depois do horário, se não quiser. Essa é a ideia. Então, Otávio, dá as suas considerações aí. Boa. Obrigado aí, Eric. Obrigado pelo convite, viu?
Obrigado pessoal que ficou até agora também, fez pergunta aí e elogiou, né, a apresentação. Cara, eu acho que essas ideias são todas, como você falou, eu acho que a ideia é ajudar o desenvolvedor. Eu achei muito legal o Deep Hill, é um cara que eu sigo, é um senhorzinho já, tipo Uncle Bob, assim, mas acho que é até mais velho que o Uncle Bob. E esses, sabe, esses caras que já têm muita sabedoria, e ele faz muito coaching, né, com a galera, e aí ele ensina a fazer, mas é coaching tipo técnico mesmo, né, ele ensina a galera a fazer TDD e tal. E ele fala o seguinte, que o que ele quer é fazer o desenvolvedor se sentir bem. Então, assim, não importa tanto, entendeu? Se vai entregar mais software. No final, assim, como efeito colateral, você acaba entregando mais. Né? Que é aquilo que o Uncle Bob falou. A única maneira de rápido é ir bem. Porque, de fato, no final das contas, você acaba entregando mais. Por mais que você, às vezes, de início, tenha um pouco mais de trabalho, né, para usar esses princípios, para aplicá-los, de maneira geral, você vai entregar mais. E, assim, me parece que dá mais paz, né, na vida do desenvolvedor, né? Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, por exemplo, você usar TDD, né? Mas, cara, é uma coisa que compensa muito depois, né? Eu tenho um estudo aí, que não sei se você já ouviu falar, que é o DORA, que é um pessoal lá do Google, até comprou esse experimento, né? Que é um estudo de 6 anos, com mais de 30 mil desenvolvedores, e no final eles falam isso, ó, Continuous Delivery, né, que envolve todas essas ideias de arquitetura desacoplada, de TDD. No final, ela dá menos burnout no desenvolvedor. Entendeu? Então, essas técnicas e princípios pode parecer um negócio meio chato, over-engineering e tal, mas assim, se for aplicado da maneira correta, é uma coisa que vai te ajudar, entendeu? É o que você falou, né? Vai ajudar o seu eu do futuro. Então, é isso que eu acredito, né? E assim, eu procuro sempre balancear as coisas, né? Eu não estou aqui para ficar, né, como se diz, cagando regra, né? Para a galera ficar, entendeu? Eu estou realmente preocupado, né, em mostrar para as pessoas como fazer as coisas de uma melhor maneira para ajudá-las, né? Para que realmente você tenha um trabalho mais profissional e você tenha mais tranquilidade. Então, eu espero que eu esteja ajudando aí e chegando nesse Porra! objetivo. Bom, ó, chegamos bem aí, né, mano? Então, ó, galera, já sabem, né, mano? Semana de S Expert tá chegando aí. Se vocês quiserem aprender mais sobre padrão de projeto, coisa legal, todo esse o que a gente vai fazer nesse projeto vai ser usando TDD, trabalhando com Node.js Strings. Então, é pegar os dois maiores medos de todos os devs, né, e juntar e a gente, mano, falar, não tem pra que sofrer, não tem pra que ter medo. Isso aqui é divertido. Eu acho que é exatamente o que o Otávio tá falando. Quer saber o segredo? Para ter 4 filhos, para ter o conhecimento que ele tem para ser um doutor, é pensar num código que você não vai precisar refazer amanhã, né, cara? Faz uma vez, faz bem e não precisa ficar refazendo toda hora, né? Beleza? Fechou então, galera. Então, vejo vocês na próxima live. A playlist já está disponível aí e até mais.